Olá pessoas, aqui é Marcela do Lavanda Tarô, eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você desvendar o quanto você é importante para essa pessoa, tá? Ou para o caminho, ou para o desenvolvimento, ou crescimento dela. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira é a perita, e a segunda é a fuxita. Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção. Eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da perita. Você é muito importante para essa pessoa, consulente 1. Você é muito importante para essa pessoa. Vamos desvendar essa importância. Consulente 1. Você é muito importante para essa pessoa. Dúvida. Tem uma pessoa, pode ser uma pessoa muito em cima do muro, né? Dificuldade de ação, de tomada de decisão. Isso é muito importante para essa pessoa. Consulente 2. Consulente 1, perdão. Isso é muito importante para essa pessoa, consulente 1. Consulente 1. Consulente 1. É muito importante para essa pessoa. O consulente 1 trouxe para cá. A receptividade. Aqui fala da abertura, né? Uma rainha de copas. Então, assim, aqui, gente, eu sinto que, de alguma forma, a importância, o ensinamento mesmo que você dá para essa pessoa aqui, é que independente das dificuldades ou até da dificuldade de se decidir qual caminho seguir ou como, né, fazer determinada coisa, ter determinada ação, você sempre foi uma pessoa que tomava essas decisões com o seu coração, né? Você tinha sempre com essa pessoa uma abertura grande de sentimentos, então você envolvia o seu coração naquilo, você se entregou por completo, independente das dificuldades, tá? Me parece que isso se tornou algo de muito importante para essa pessoa, né? Talvez fosse uma pessoa travada, uma pessoa que se deixava vencer pelos medos, né? Ou pelos desafios de alguma forma. E a conexão de vocês podia ser uma conexão de muitos desafios, muito forte, porém com muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas decisões que precisavam ser tomadas. E me parece assim que essa pessoa podia ser muito racional, né, nas decisões dela. E isso podia gerar muita dúvida, porque a gente está falando de vida afetiva na grande maioria, né? Então, a gente não pode ser totalmente racional nem totalmente emocional. A gente tem que tentar um equilíbrio, né, para tomar as decisões na vida da gente. Então, essa pessoa, eu sinto que ela se deixava vencer muito pela dúvida, né, ou pela dificuldade de ação dela,
porque talvez ela não colocasse dentro dos questionamentos dela, das tomadas de decisão dela, o nível de emoção que ela precisasse. Pode ser uma pessoa muito racional, muito dura, né? De repente muito medrosa de tomar decisões importantes se aquilo dá errado e ela não ter como voltar atrás, né? Então se deixa vencer pelas dificuldades. E havia uma abertura emocional da sua parte, né? Para muitas pessoas aqui, você é muito emocionada ou emocionado, né? Então você tem uma tendência a tomar as tuas decisões na tua vida afetiva sempre com o coração, né? Então você se joga realmente nos teus sentimentos, você quer viver aquilo, né? Isso muitas vezes para você faz com que você tenha dificuldades de entender que o outro não é tão coração quanto você, né? Não é tão mole quanto você, de repente o outro é mais duro, mais difícil, mais distante, né? Mais racional na tomada de decisão. Então esse grupo, né, o grupo dos emocionados é aquele grupo que bota aí nos comentários: ah, mas se essa pessoa me amasse, ela estaria comigo. Se essa pessoa me amasse, ela me procurava, né? E nem todo mundo é assim, nem todo mundo prioriza o seu sentimental na hora de tomar decisões, né? Existem outras coisas, muitas vezes, na vida da pessoa que também são de importância grande, também tem peso importante e que, de alguma forma, afetam a vida sentimental dela, né? O dinheiro, o trabalho, a família, não é para todo mundo. A religião, o olhar da sociedade, né? Tem um monte de coisa que está em jogo, né? Numa decisão importante, afetiva. Mas você é uma pessoa que você tem uma tendência a botar o coração na frente, né? Então as tuas decisões são sempre baseadas no teu sentimento. Então muitas vezes você tem dificuldade de entender que o outro não é como você, né? Porque você teria tomado decisões importantes nessa situação se fosse para fazer aquilo que o teu coração manda. E isso para você é muito óbvio, né? E para o outro, às vezes, não é tão óbvio. Quer dizer, só os sentimentais realmente conseguem se compreender, né? Nesse sentido. Então, você é importante para essa pessoa porque você meio que ensina para essa pessoa, você mostra para essa pessoa que a gente não pode ser só dúvida, a gente não pode ser só pensamento, a gente não pode ser só racional, a gente não pode ser só pessimismo, a gente também tem que envolver o coração da gente nas tomadas de decisão, principalmente na vida afetiva, né? Então, de que essa pessoa precisa buscar um pouco de equilíbrio para tomar decisões na vida afetiva dela, tá? A tua doçura, então você é importante para essa pessoa porque você ofereceu, em muitos casos, muito carinho, muita preocupação, muita persistência, muita paciência com essa pessoa, muita doçura, né? Então você era aquela pessoa que cuidava, que tinha cuidado, que queria saber como está, que queria saber se já comeu, se queria, né? Se já descansou, que dava o bom dia, né? Queria saber como é que estava o dia, como é que foi no trabalho. Então, isso tudo é coisa muito sentimental. E isso é um ensinamento para essa pessoa. Você mostra para essa pessoa que esse tipo de atitude dentro de uma relação afetiva é algo de muito importante, porque dessa forma você demonstra para o outro que o outro é importante para você. Quer dizer, você se importa como que o outro passou o dia, né? Você mostra para a pessoa, quando você dá um bom dia cedo, você mostra para a pessoa que ela foi praticamente a primeira pessoa que você pensou no dia, né? Então, você acordou, você já deu bom dia, você já deseja que o dia dela seja bom, porque ela tem importância para você. Então, essa sua forma sentimental de agir mostra para ela, a pessoa mostrou para essa pessoa que ela era importante para você, né? E que talvez ela devesse mudar isso nela, porque talvez ela não fosse assim e ela precisasse ser um pouco mais como você, ou com você, ou daqui para frente, tá?
que mais? Vamos ver se corrobora com isso, se sai mais alguma coisa. Consulente 1. Consulente 1 é muito importante para essa pessoa. Consulente 1 é muito importante para essa pessoa. Pajem de ouros. Tem uma necessidade de uma conversa importante, um pedido de desculpas aqui, uma comunicação que traz uma validação. Então, você é muito importante realmente para essa pessoa. 5 de ouros. Então, assim, a questão da Rainha de Copas, né, fala muito da troca afetiva, né? 6 de ouros. Da troca afetiva, né? Exatamente isso que eu ia falar. Então, assim, da mesma forma, há uma abertura grande, tanto para oferecer o sentimento, quanto para recebê-lo, tá? Aqui, para muitos casos, você ofereceu muito mais do que você recebeu de sentimento aqui dessa pessoa. Muito mais, tá? Talvez até de paciência, de cuidado, de preocupação, sabe? Você talvez tenha sido mais presente nesse percurso, nesse caminho dessa relação. Uma vez que você entregou muitas moedas e não recebeu a mesma quantidade de moedas em troca, você ficou escasso de moedas, né? Então você ofereceu para essa pessoa aquilo que você tinha de mais valoroso seu, né? Seu coração, seu sentimento, seu tempo, sua preocupação, seu afeto, né? Sua doçura. Mas essa pessoa não estava depositando na tua cuia, né, da parte dela, a mesma quantidade que você estava oferecendo. Não era totalmente recíproco isso. E no final das contas, você fica escasso de moedas. Você ofereceu tudo o que você tinha e não recebeu de volta, né? Isso provocou, assim, uma sensação muito grande de abandono, né, em você. Uma sensação muito grande de você estar ou sendo rejeitado naquilo que você estava oferecendo, que na tua cabeça era o de melhor que você tinha para oferecer, tá? E por que eu tô falando que isso tem relação com você? Porque a primeira carta é uma carta que, para muitos casos, é um pedido de desculpas. É um pajem de ouros, tá? Então, é uma comunicação que está se demorando muito, tá? Se vocês estão juntos, essa pessoa já está pensando em se desculpar com você há bastante tempo. A grande maioria aqui não está junto, tá? Então, vocês estão sem se comunicar já há algum tempo, né? O algum tempo é relativo, porque se vocês se comunicavam o dia inteiro, ficar um mês sem se comunicar é muita coisa, né? Se vocês não eram tão frequentes de comunicação, ficar 1 ano sem se comunicar é muita coisa, 2 anos sem, né? Então, tudo isso é muito relativo com a história de vocês, o tempo de história de vocês e como vocês se comunicavam aqui. Quer dizer, como que era essa troca afetiva desigual. Pelo menos é isso que essa pessoa enxerga. Essa pessoa enxerga que ela entregou para você muito menos do que você merecia receber. E muito menos do que você entregou. E que nesse meio de caminho você ficou em déficit. Você ficou com um débito de moedas aqui. Você perdeu moedas nessa história, tá? E essa pessoa gostaria de se desculpar com você. Porque ela gostaria que ficasse claro para você de que se ela não lhe tratou como você merecia, ou ela não lhe ofereceu, de repente, a relação que você merecia receber, né? Ou se ela não foi firme ou estável tanto quanto ela deveria, é porque o repertório afetivo dela é diferente do seu, tá? Ela provavelmente é uma pessoa mais pé no chão e menos emocionada, ou mais racional e menos emocionada. As decisões dela são muito menos baseadas no coração do que as tuas decisões. Então, me parece que vocês são pessoas diferentes, né? Para agir na questão afetiva. E que isso lhe fez mal,
ela gostaria de se desculpar, ela gostaria de se explicar. Aqui cabe uma explicação, né? Uma justificativa. Olha, eu sou uma pessoa diferente de você, não significa que eu não valorizava aquilo que você fazia por mim, que eu não gostava, né, da comunicação que a gente tinha, do carinho que você me oferecia, ou atenção. Só que realmente essa pessoa não se enxerga numa posição capaz de lhe oferecer na mesma medida. Ou porque ela não podia, ou porque ela não queria, ou porque ela não tinha repertório para isso. Vocês eram pessoas diferentes. Então, como eu falei, você chega para mostrar para essa pessoa, olha, é assim, se eu estiver te entregando tudo, você tem que me entregar tudo, porque senão eu fico sem nada, né? E aí eu sofro, e aí não é justo, né? Quer dizer, em muitos baralhos, essa carta tem uma balança associada, né? E aí não é justo você ter uma pessoa que carrega a parte afetiva da relação nas costas, né? E o outro não faz nada, o outro não procura, ou o outro não se dedica da mesma forma, ou as decisões são sempre racionais, ou as decisões são sempre pensando nos outros e nunca pensando nessa rainha de copas que está aqui, tá? Então, a tua importância são 3 cartas de ouros. Você tem uma importância brutal para essa pessoa, no sentido de que você se relacionar com você muda um pouco a forma dela de se relacionar daqui para frente, tá? Ou com você, caso haja uma reconciliação, ou com outras pessoas, tá? Em que ela precisa começar a equilibrar mais as decisões dela, tá? Considerando mais um pouco as questões emocionais naquilo. Não levar tudo a ferro e fogo, né? Ou não ficar só no pé no chão, né? Ah, não, tem que ser assim, tem que ser pé no chão, não posso fazer nada do que eu quero, né? Eu tenho que fazer só o que eu acho que eu devo fazer. Então, será que é assim? Será que é tão dessa forma, tá? Então, você vem meio que para ensinar que deve haver uma ponderação nisso, tá? O afastamento, 6 de espadas. Para muitas pessoas, até a forma de se afastar dessa pessoa foi ruim. Porque até a forma de se afastar, ela acha que tem que se desculpar com você. Ela acredita que a forma que ela se afastou de você, ou se vocês estão juntos, o distanciamento afetivo que ela está causando na relação de vocês, precisa de perdão da tua parte. Quer dizer, ela não está fazendo isso da forma correta. Ela não está fazendo isso da forma mais justa, ou não fez da forma mais justa. E essa carta, o 6 de espadas, fala de uma fuga, né? Para muitas pessoas teve uma fuga, literalmente, né? Essa pessoa sumiu, essa pessoa parou de falar, né? Você começou a cobrar mais, né? Atitudes da parte dela para que ela saísse da dúvida, né? Que ela tivesse mais ação, né? Ou demonstrasse mais sentimento. Eu não sei qual era o desafio grande aqui. E ela simplesmente fugiu. Fugiu. Para alguns casos, está fugindo de uma conversa. Já tem um tempo, muito tempo, que ela está fugindo de conversar. Temas delicados, porque é uma carta que fala de você sair de um momento de grande conflito e confusão e ir para um outro momento onde você tem mais tranquilidade, mais calma. Mas isso é uma decisão tomada pela cabeça, é uma decisão racional, é uma carta de espadas, desconsiderando o sentimento. Então, independente do que eu estou sentindo, eu preciso ir embora, tá? Então, uma vez que você esteve cobrando dela atitudes, cobrando decisões, essa pessoa pode ter ou se distanciado emocionalmente de você nessa relação, ou fugido literalmente, ou de conversar, ou de resolver, ou de estar com você, investindo mais nessa relação.
Isso é uma outra coisa que ela gostaria de se desculpar. E isso só corrobora com o que eu falei antes. É uma pessoa que me parece que se deixa vencer pelos desafios, se deixa vencer pelas dificuldades, né? Então a coisa começou a ficar muito difícil, muito desafiadora. Ela subiu no barco e foi embora, independente do que ela estava sentindo, desconsiderando o emocional dela. Algo que provavelmente você não fez em momento nenhum, né? Você pode ter feito depois que ela desistiu, né? O que ela disse que já não ia investir mais, de repente você pode ter pulado fora. Mas para a maioria dos casos aqui, quem fugiu primeiro foi essa pessoa. Fugiu de agir, fugiu de tomar decisão, fugiu de ficar na tua vida, de se estabilizar na tua vida, porque tinham coisas que precisavam ser acertadas, diferenças importantes que para ela era coisa demais para lidar. O racional dela não estava conseguindo, né? O tico e o teco não estavam conseguindo conversar. E para você, as decisões eram mais fáceis, porque você é puro coração, ou foi puro coração nessa situação com essa pessoa. Eu vou me deixar levar pelo meu sentimento. Vou deixar meu sentimento resolver. Vou deixar meu sentimento decidir. Aqui faltou um pouco disso, né? Então, muita dureza de tomada de decisão com pouco coração, tá? Então, você mostra para essa pessoa que decisões tomadas só pelo racional são decisões que, no final das contas, a gente volta para o início da leitura, no final das contas, são decisões que levam à desvalorização do outro, né? A falta de validação daquilo que o outro deu para você e acaba precisando de perdão para resolver. Leva a culpa, né? Leva a tristeza. O que mais? Você tem muito valor para essa pessoa, independente dela ter se afastado ou da forma que ela se afastou. São 3 cartas de ouros que começam o jogo, tá? Então, assim, você tem uma importância muito grande para essa pessoa, mas eu entendo que você ache que não, porque ela realmente não demonstrou ou não lhe ofereceu todo o valor que você merecia receber. Ela ficou em débito contigo, tá? Então, você pode realmente ter essa sensação, pô, não fui validado, né? Naquilo que eu ofereci meu melhor, total abertura afetiva e no final me dei mal, né? Fiquei escasso, fui rejeitado, fui abandonado, né? Mas na verdade a questão não era falta de valor, né? A questão era a falta de repertório dessa pessoa ou simplesmente uma pessoa que tem uma forma de se relacionar muito diferente, tá? Então, ela já tá afastada e já tá sentindo falta, 6 de copas, já tá com saudade. E eu não vou ficar me repetindo, tem uma sensação muito grande de ter aprendido como trocar o afetivo com o outro. Como que é oferecer o afetivo? Ela tá entregando o vaso para outra. Então, ela tá oferecendo o afetivo dela, né? É uma carta de copas. Em tarôs tradicionais seria uma taça. Aqui são vasinhos de planta, né? Então ela está oferecendo o sentimento dela para outra. Essa pessoa sente falta das trocas afetivas que vocês tinham. Falta disso. E de alguma forma, você ensina para essa pessoa, olha, é assim que se faz, tá vendo? Quando a gente gosta do outro, é assim que a gente oferece o sentimento da gente. Já tinha saído aqui. Esse aprendizado, tá? Então, é assim que se faz, é assim que se ama. A música já fala, né? Então, essa pessoa se afasta, mesmo depois de ter aprendido com você como que se faz. Talvez ela só tenha percebido depois que se afastou. Se vocês estão juntos ou afastados, essa pessoa está sentindo falta da forma que ela era tratada por você. Muita falta do carinho, tá? Da preocupação, do cuidado,
Tá sentindo falta disso. Para quem tá junto, falta de como era antes. Então, antes dela promover, né, esse distanciamento emocional na relação de vocês, era muito boa a troca afetiva, ela sente falta disso. É engraçado, parece que ela não sabia lidar com isso antes e agora ela sente saudade. Talvez tenha sido um aprendizado tardio, né? Virou uma segunda rainha de copas. Como você sofreu na mão dessa pessoa, né? Nossa Senhora. Caramba. Como você sofreu. Como você entregou e não recebeu de volta. O eremita. Para muitas pessoas, não vou ficar me repetindo, essa pessoa tem saudade de você e vocês ou estão afastados, porque essa pessoa me parece que ela resolveu fazer uma autoanálise no meio da interação de vocês, tá? Então, para muitas pessoas, ela ficou em silêncio, ela sumiu, ela desapareceu. Nesse momento da relação, se vocês estão se relacionando, ela não está querendo conversar, tá? Ela está fugindo de conversar sobre isso que você está vendo aqui. E isso está te fazendo mal, porque está fazendo você se sentir extremamente desvalorizado naquilo que você está oferecendo nessa relação, tá? A questão dessa pessoa não é essa. Você tem um grande valor para essa pessoa, mas ela ainda tem muito que aprender. E um dos professores dessa pessoa é você, mesmo se você querer, você querendo ou não, a sua forma de ser, a sua forma de agir ensinou muita coisa para essa pessoa. Isso está mudando ela, está fazendo ela de alguma forma pensar a respeito daquilo que ela oferece para o outro. Quem é ela? O que ela quer para ela? O que ela oferece na relação? Como que é a forma dela de investir no relacionamento quando ela teve na mão uma pessoa doce como você e pode ter deixado escapar, ou pode ter se afastado, ou pode estar nesse momento estragando as coisas entre vocês. Então ela está analisando muito isso. Ela está analisando muito o que precisa ser mudado nela para que ela fique um pouquinho mais parecido com você. Um pouquinho mais doce, um pouquinho mais carinhoso, para alguns casos um pouquinho mais presente, né? Mais atencioso, mais preocupado, muitas vezes até participativo da vida do outro, né? Presente, participativo, querendo sempre colaborar, né? Só que você gosta de receber da mesma forma que você está oferecendo. Isso não foi dado a você da mesma forma, tá? Então você tem uma extrema importância, a tua passagem na vida dessa pessoa tem uma extrema importância para que ela comece a entender que ela precisa tratar o outro melhor. Não é só a coisa concreta, não é só o pensamento, precisa botar um pouquinho de sentimento no repertório dela aqui, tá? Um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de entrega de valor, de valorizar mais aquilo que o outro está oferecendo para ela, tá? Aqui tem um ensinamento importante, eu só não sei se esse ensinamento vai ser oferecido a você, né? Tô falando de uma forma geral. Para quem tá junto, pode ser que o relacionamento melhore. Não sei se vai haver uma reconciliação. Se houver uma reconciliação, essa pessoa vai estar diferente, vai estar melhorada, né? Ou se vocês já superaram isso, já tocaram para frente, essa pessoa vai estar uma pessoa melhor para se relacionar com outras pessoas, tá? Então ela pode ter sugado o teu emocional, sugado a tua energia, tá? Então aqui cabe a você um processo de cura importante, tá? Porque aqui teve muita entrega afetiva da tua parte, porque essa pessoa realmente
sabe? Te deixou em débito afetivo aqui, tá? Carente pra caramba. Então, assim, cabe você realmente se curar aqui. Eu imagino que tenha sido, assim, uma entrega afetiva muito profunda da tua parte, tá? Que não foi equiparada, né? Virou aqui 3 de espadas, tá? Essa pessoa hoje, ela sofre de saudade, tá? Aqui tem bastante sofrimento. E já sofre de saudade já tem algum tempo, para quem não tá se falando, tá? Por quê? Porque ela tem, né? Aqui tinha uma coisa de culpa, né? Eu falei rapidamente. Ela tem dentro dela uma coisa de culpa, de que ela lhe fez sofrer, mas esse entendimento de que ela lhe fez sofrer e de que ela ficou em débito com você veio depois do eremita. Isso não veio antes. Então, enquanto ela estava contigo, enquanto você estava se queixando, enquanto você disse que a coisa estava desandando porque ela não era correspondente e tal, ela não estava percebendo o que você estava falando, porque ela estava no modo racional dela. E de repente achando você muito grudento, né? Muito chato, porque cobrava mais valorização. Então, me parece que depois de algum afastamento, ela começa a analisar pela saudade e pela falta que você faz para ela, ela começa a analisar as coisas e ela começa a ver que ela não foi justa com você, que ela realmente te magoou, que você tinha razão em algumas coisas que você questionava. Até a forma dela de se afastar pode ter sido injusta. E hoje me parece que, por alguma inércia ou alguma falta de atitude dessa pessoa, talvez até uma falta de coragem dessa pessoa, ela sente uma culpa grande por ter magoado muito você, tá? Então você saiu muito magoado, desvalorizado dessa história. E ela tem uma vontade muito grande de se desculpar, mas isso, essa vontade já tem há muito tempo, a saudade já tem há muito tempo e ela realmente não fala nada, porque é uma carta de demora, tá? E quanto mais ela se demora, aqui tem uma coisa de colheita importante, quanto mais ela se demora para ter essa conversa importante com você, mais sofrimento ela promove nessa situação, mais ela entende que ela estava errada, mais ela entende que ela precisa melhorar, mais ela entende que ela precisa se retratar de alguma forma com você, porque você ofereceu o seu melhor e não recebeu em troca, tá? Mais saudade, e tudo isso vai causando mais sofrimento para ela, inclusive, para essa pessoa. Então, ela causou muito sofrimento a você, mas você ainda pode estar sofrendo, ainda pode estar tentando se recuperar do vazio que ficou. Talvez essa conversa fosse muito importante, né? Então, talvez aí nas tuas meditações, nas tuas afirmações e visualizações, seria bom que você tentasse chegar nessa pessoa para fazer com que ela se movimentasse para que essa conversa acontecesse. Talvez há uma necessidade de finalização de ciclo aqui para vocês, fechar essa tristeza toda que ficou, né? Ou seguir em frente, ou tentar de novo, né? Então alguma coisa aqui precisa ser feita, tá? Porque o fato dessa pessoa ser diferente de você causou muito mal a você. E ela já entendeu isso. E ela já está tentando se melhorar quanto pessoa. E o que ela está enxergando do que ela entregou para você está fazendo ela sofrer. Ela sabe que ela não foi legal contigo. Então, quanto mais se demora essa conversa e esse pedido de perdão, pior. Tá? Mais difícil fica a tua cura, mais difícil fica para ela terminar o processo do eremita dela. Tá? Então, aqui a tua importância para essa pessoa é extrema. Ela admitindo ou não, você veio para mudar tudo. Toda a forma dela de se relacionar afetivamente vai ser mudada depois dela ter se relacionado com você. Porque ninguém entregou para ela o emocional
como você. Ninguém. Foi a primeira vez que ela teve isso, muito provavelmente. Ou pelo menos foi a primeira pessoa que conseguiu reverter isso nessa pessoa. Quer dizer, você conseguiu forçar essa pessoa a entrar num eremita. Tá? Então a tua importância para essa pessoa é realmente muito grande. Se você for dar abertura para um retorno dessa pessoa para sua vida, numa reconciliação, por exemplo, ou num diálogo para tentar salvar a relação que vocês têm agora, essa pessoa vai estar agindo diferente, tá? Eu não digo que ela vai ser uma pessoa completamente diferente, mas ela já tem um entendimento de algumas coisas que precisam ser mudadas aqui, tá bom? Vamos para o 2. Grupo 2, a Fuxita. Consulente 2. Consulente 2 é muito importante para essa pessoa. A importância do consulente 2 para essa pessoa. Importância do consulente 2 para essa pessoa. Consulente 2. É muito importante para essa pessoa. A crise. Consulente 2 é muito importante para essa pessoa. Importância. Consulente 2 para essa pessoa. Importância do consulente 2 para essa pessoa. 10 de ouro. Gente, você é uma pessoa aterrada, né? Sabe qual é a tua importância para essa pessoa? Um 10 de ouros. Nós somos o mundo. A tua capacidade de resolver dificuldades é muito grande aqui. E com uma extrema tranquilidade. Você é uma pessoa aterrada. Você é uma pessoa da corte de ouros. Uma rainha de ouros, tá? É impressionante, essa pessoa, ela enxerga que você tem um valor extremo, são 10 moedas de valor. Você é uma pessoa que, para você, não tem crise, você vai fazer aquilo que é certo, você vai seguir sempre o caminho correto, né? O caminho da solidez, o caminho da tranquilidade, o caminho do altruísmo. Então, assim, você não é uma pessoa louca, você não toma decisões no ímpeto, tudo teu é pensado, tudo teu tem que estar estável. Então, ou você já é uma pessoa muito estabilizada na tua vida, emocionalmente, afetivamente, financeiramente, sabe? Já é mais maduro, talvez até com mais idade, né? Já passou por muita coisa, então você já tem repertório pra caramba de vida, bagagem de vida. Então as tuas decisões nos momentos de dificuldade são decisões sempre tranquilas, bem pensadas, bem organizadas. Aqui dificilmente, né, tem uma pessoa briguenta, uma pessoa implicante, uma pessoa... Pelo menos é assim que essa pessoa enxerga. Essa pessoa vê um valor em você, é um valor pessoal, né? E o 10 de ouros fala da família, né? Do valor da família que você constituiu, que você criou. Contudo, né, junto com o patrimônio, então, assim, você tem valores solidificados em você. Você dificilmente você vai fazer a coisa errada para agradar alguém, né? Você dificilmente você vai escolher o caminho torto para chegar mais rápido. Você tem valores sólidos, familiares inclusive aqui. E que isso te dá uma estrutura muito grande, um alicerce muito grande nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de encruzilhada. As tuas decisões são sempre tomadas baseadas nos teus valores, que já são solidificados em você há muito tempo. Tá, não, vamos dar um jeitinho aqui que a gente resolve. Essa pessoa acha que você não é desse jeito, tá? Que tudo para você tem que ser muito correto. Vamos ver o que mais.
Isso é muito importante para essa pessoa. Não sei que tipo de pessoa errada é essa, né? Onde que você encontrou essa pessoa, né? Então, de repente, é uma pessoa que gosta do jeitinho, de repente, é uma pessoa que não é transparente, né? Então, se você é da corte de ouros, por exemplo, pô, né? Você faz aquilo que é correto, você toma decisões, inclusive pensando nos outros, não só em você. Você não é egoísta, tá? Então, assim, pode ser uma pessoa egoísta, né? Pode ser uma pessoa que tem uma atitude de extremo controle e domínio na relação, que é uma coisa que você não entende muito bem, porque não é a tua praia. Você é uma pessoa mais paciente, mais tolerante, você dá voz, né, para o outro, você gosta do diálogo, você deixa que o outro se explique, você tem essa tolerância, essa paciência. Então, me parece que é uma pessoa que talvez tenha os seus vícios errados de comportamento. Ou não fala toda a verdade, ou é uma pessoa de difícil, é intolerante, inflexível, sabe? Então ela meio que vê em você esse exemplo, sabe? Ah, não, essa situação aqui tá difícil, eu vou dar meu jeitinho, vou resolver de uma forma torta. Me parece que ela enxerga você de uma forma diferente, você não faria isso, né? Você usaria realmente aqueles valores que você tem enquanto pessoa, valores pessoais, familiares, né? Valores formativos da tua formação enquanto pessoa, né? Para tomar as tuas decisões. Agora, por que que isso é tão, né? Nós somos, né, o resultado do que a gente, de como a gente foi criado, né? Então, se a gente tem uma família sólida, com valores sólidos, né? Mesmo sendo só um pai, só uma mãe, só uma avó, né? Que seja, mas aquilo que é passado para a gente forma muita gente como cidadão, né? Como pessoa. Então, assim, por que que isso é tão, né? Que tipo de pessoa é essa, né? Que acha isso tão importante, valoriza tanto, de repente, a tua honestidade, né? Ou então a tua flexibilidade, entender o lado do outro, né? Você é muito aterrado, você é muito certo da pessoa que você é, né? Dos seus valores, daquilo que você oferece. Então, assim, é muito importante para essa pessoa isso, né? Você se valoriza. Então, aqui, para alguns casos, vou dar um exemplo. Quando a coisa começou a ficar difícil de lidar com essa pessoa, porque era uma pessoa que podia trazer muitas crises, né? Pessoa encrenqueira, briguenta, né? De alguma forma, até com algumas atitudes tóxicas, você sabia o teu valor, né? Não, eu vou agir dentro daquilo que eu acho que é o correto para mim, que é aquilo que eu acho que não vai me fazer mal, ou que eu não vou me desconfigurar quanto pessoa para estar com essa pessoa, para oferecer o que essa pessoa está pedindo, sabe? Então aqui tem uma admiração grande pela pessoa que você é, tá? O que mais? Complementa ou traz novas informações. Agora, que coisa distorcida, né? Que coisa distorcida. Talvez seja uma pessoa que não se valorize tanto, né? Ela pode se achar de alguma forma inferiorizada. Para alguns casos, né? Não são todos, mas casos específicos. 10 de ouros. Você está bem financeiramente, né? Você tem que extrapolar para a tua situação. São 10 moedas, né? É o máximo de moedas que você pode ter no tarô. Então, assim, você está bem financeiramente, essa pessoa, de repente, é uma pessoa louca, gasta dinheiro pra caramba, né? Tá sempre endividada. Ou até hoje, de repente, tem a mesma idade, até hoje não conseguiu se estabelecer. E você já está estabelecido, né? Já está estruturado, tem sua casa, tem seu emprego, tem, sabe? E isso, de alguma forma, até pode causar uma crise existencial para essa pessoa, uma crise de autoestima, uma crise de insegurança. Porque você pode estar melhor, você pode estar num patamar mais elevado, tá?
Então aqui tem uma coisa de admiração, mas essa admiração, o fato de estar vendo você com um valor de 10 moedas, pode ser algo que essa pessoa não banca, sabe? Ou ela não banca, ou ela não aguenta, ou ela não se acha aos teus pés, sabe? Que é como se você, pô, o consulente 2 é melhor em tudo, até para tomar decisão na hora da dificuldade. O consulente 2 sabe o que falar, sabe o que fazer, né? Me parece uma pessoa imatura, uma pessoa talvez inferiorizada, tá? Vamos ver o que é mais aqui. Consulente 2 tem muita importância para essa pessoa. Consulente 2 tem muita importância para essa pessoa. Às vezes é só essa coisa da autoestima. Às vezes tem uma coisa de ego. E olha lá, tá querendo se dar valor demais, né? Ou tá querendo achar que tem mais valor do que eu, aí estabelece uma coisa competitiva. Tem várias possibilidades aqui, né? Vamos tentar descobrir o que é. Outro afastamento, 6 de espadas. Aqui vocês estão provavelmente todos afastados, porque já é a primeira carta logo. Olha a exaustão dessa pessoa, 9 de paus. Essa pessoa podia estar achando muito difícil lidar com você. Gente, isso tem a ver com ego, tem a ver com autoestima, de alguma forma. Com ego que eu digo orgulho. Orgulho, vaidade. Orgulho, vaidade. Autoestima dessa pessoa, automerecimento dela. Essa pessoa estava achando assim, se eu persistir nessa história, eu vou sair machucado dessa história. Tá muito difícil, tá muito complicado. O Rei de Paus é uma pessoa mais impetuosa, né? E para alguns casos, é o que eu falei, vocês até podem já ter a mesma idade, ou essa pessoa até ser mais velha que você, e não tá tão estabelecida na vida como você. Você pode estar mais estabelecido na vida. Ou na questão relacional, você ser muito mais maduro, você está muito à frente dessa pessoa na questão relacional. E essa pessoa, mesmo mais velha ou da mesma idade, se sente infantil de alguma forma, porque ela é muito, para alguns casos, tem, né, o lado negativo da carta, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só faz o que é bom para ela, o que é do interesse dela. É uma pessoa que não tem tempo ruim. Tá? Ela corre atrás daquilo que ela quer, né? Então, assim, existe uma grande diferença. Nós somos o mundo. Você pensa em todo mundo. Então, tem uma diferença de ser, tem uma diferença de pensar. Se tem uma coisa que você não é egoísta, né? Para alguns casos, você tem até um trabalho onde você consegue oferecer desse teu altruísmo para outras pessoas, ou coisas de caridade, né, trabalhos de caridade, ou teu próprio serviço, né, já é lidando com pessoas em que você tem que ter mais tolerância, em que você tem que ter mais empatia. É uma pessoa, gente, apaixonante. Né? Essa pessoa pode ter virado a tua cabeça. Você estava lá tranquilo na tua, essa pessoa virou a tua cabeça, tá? Mas ela tem uma tendência a fazer só aquilo que ela está a fim de fazer. Inclusive correr atrás de você. Quando estava a fim de correr atrás de você, não tinha tempo ruim, mas também, né? Se você quisesse algo mais sério, não era bem com ela, né? A pessoa que nem... não, tá criando problema. Então, talvez essa pessoa achasse que vocês quisessem coisas diferentes. Você queria de um jeito, essa pessoa queria de outro, né? Isso talvez fosse a crise, né? Então, objetivos afetivos diferentes, né? Tinha alguma coisa aí que não estava batendo e essa pessoa pode ter se afastado de uma forma muito egoísta.
Olha o potencial do que essa pessoa via com você. 10 de copas. Então você é muito importante para essa pessoa chegou ou chega, isso pode estar acontecendo nesse momento, a ver um futuro afetivo com você. Essa pessoa gosta de você realmente, apesar dela ter os vícios de comportamento dela, tá? É uma pessoa cansativa, né? Ela é cansativa. Por quê? Porque você já pode ter dado muito tempo a ela para que ela melhorasse, para que ela começasse a pensar mais no todo, ao invés de pensar só nela, pensar muito nela, né? E ela é muito persistente nisso, até levar as coisas num limite. Então aqui vocês podem ter desistido dessa pessoa, ou ter insistido muito em uma coisa que ela não queria oferecer, a ponto dela fugir dessa situação. Mas assim, foi de um cansaço para você imenso. Essa pessoa levou essa situação no limite. E ela gosta de você. Então, se ela tiver que parar, se ela tiver que sossegar, vai ser com você que ela vai ficar. Aqui tem amor. Essa pessoa ama você. Ama. Tá? Então, se ela se afastou de você, ela se afastou amando, porque talvez a interação de vocês fosse complicada. Talvez você quisesse uma coisa naquele momento e ela não quisesse o mesmo, ela não quisesse viver esse amor no mesmo momento que você, e houve uma crise aqui. Houve uma crise. Também tem um pouco a ver com o jeito de ser, mas não é só isso não. Aqui vai muito além. A tua forma de ser já é uma forma muito estruturada para você ter um relacionamento e viver esse amor. Esse amor ela é compartilhado, essa pessoa também gosta de você, tá? Você é muito importante para essa pessoa, porque apesar dela ser uma pessoa difícil, egoísta, que tem muita dificuldade de mudar e tem uma tendência a tomar decisões sempre para o bem dela mesma, ela ama você. Ela ama você, tá? Do jeito torto dela, né? Ela é uma pessoa assim que não traz estabilidade nenhuma para ninguém, nem trouxe para você, né? Ela deve ter te levado no teu limite, pirado a tua cabeça. Você deve ter ficado esgotado na tua energia de tentar botar juízo na cabeça dessa pessoa, tentar fazer ela enxergar que as decisões dela precisam ser pensando nas duas pessoas e não só nela, que ela não pode tomar atitudes impetuosas, ela precisa começar a pensar nas consequências, coisa que você faz, ela não faz. Então pense nas consequências daquilo que você fala, pense nas consequências daquilo que você faz. Essa pessoa não é assim. Então, independente desse jeito torto que ela tem de agir dentro da relação, que pode ter levado a um esgotamento energético da tua parte aqui, para alguns casos foi você até que se afastou, que você não aguentou mais, né? Se afastou inclusive ainda gostando. Você tem uma importância imensa para essa pessoa, porque essa pessoa ama você. Essa pessoa, independente do jeito torto dela, ela pensou em viver um amor contigo. Ou isso não foi possível, ou isso foi tentado e gerou uma série de problemas, né? Porque você se relaciona de uma forma, essa pessoa se relaciona de outra. Mas o amor era fato, e você sabe disso. Talvez por isso você tenha insistido tanto. Até ficar cansado, esfolado, machucado, desgastado, né? Teve muita persistência aqui. Você persistiu nessa pessoa, em acreditar que ela ia botar a cabeça dela no lugar, e ela persistiu em ser como ela era. Imagina o desgaste disso aqui. Imagina a quantidade de desentendimento, no sentido de, cara, essa pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, né? Essa pessoa não tá querendo mudar, ela não tá querendo melhorar, ela não tá querendo fazer a relação dar certo. Mas me parece que, independente de como essa pessoa era, essa pessoa te amava. Essa pessoa ainda ama você, tá? Se vocês estão afastados, ela ainda ama, ela ainda vê você como aquele potencial de viver um amor. Então, se é uma pessoa louca, que não quer nunca ter um relacionamento sério,
Se ela tivesse que casar com alguém, ia ser com você. Se alguém perguntar para ela assim, algum dia você amou alguém? Ah, foi o Consulente 2, eu amei. A gente não ficou junto, né? Não deu certo, mas a gente dava muito problema, a gente não se entendia e tal, mas eu amava para valer. Cheguei até a pensar em construir uma relação com o Consulente 2. Então, se você persistiu muito nessa pessoa, é porque você sentia que essa pessoa gostava de você. Mesmo ela sendo esquisita, né? Com o jeito dela esquisito de ser, você sabia que ela gostava de você. Inclusive, ela podia demonstrar muito, até de uma forma meio desmedida, né? Talvez até meio exagerada, demonstrar bastante esse sentimento, né? Mas daí a fixar as coisas já é outra história, tá? Então, essas pessoas do naipe de paus também são pessoas que, assim, pelo seu ímpeto exagerado, né, são impulsivas, também têm uma tendência a botar as coisas a perder com facilidade, porque são movidas pelo desejo. Então, mesmo desejo que ela tem por você, se ela não tiver a cabeça no lugar, independente de ela estar amando ou não, ela pode cometer erros na relação. Ter desejo por outras pessoas, seguir as vontades dela em relação a outras pessoas, né? Mas o sentimento existia, tá? Me parece que não havia muita seriedade, né? Para bancar isso. Talvez era isso que você quisesse dela, né? O que mais? Clarifica, mais 4 cartas. Cavaleiro de Copas, é o que eu falei. Eu sinto que essa pessoa, ela oferecia o sentimento dela, ela era carinhosa com você, né? Às vezes até doido, de repente até aparecia no teu trabalho, aparecia na porta da tua casa, né? Tinha ações, às vezes até um pouco românticas, assim, você fala, gente, do nada, né? Essa pessoa começava a entregar o sentimento dela, falar do sentimento dela, que eu não acho que você ficou carente afetivamente falando, eu não acho, tá? Eu acho que o teu sofrimento foi com o comportamento dessa pessoa, com relação à seriedade dela, de levar isso a sério. Mas eu acho que carinhosa com você ela era. Talvez por isso você tenha persistido, né? Que havia sim, né, uma entrega afetiva dessa pessoa. Ela não era uma pessoa dura, racional, né? Justiça. Então, realmente, você se aguentou bastante. Você esperou uma colheita, né? Com essa pessoa. Você teve paciência, você identificava amor ali. Então, você meio que, não, eu vou continuar investindo, que em algum momento isso aqui vai dar certo, né? Em algum momento eu vou receber essa justiça, essa coisa mais equilibrada, essa pessoa vai sossegar, vai botar a cabeça dela no lugar, né? Vai ter ações mais equilibradas, porque é isso que eu mereço depois de tanto que eu persisti nessa situação, né? Tanta paciência, né? Que as minhas decisões sempre foram decisões sempre voltadas ao bem-estar de tudo, né? Então você nunca incentivou essa pessoa a fazer nada descabido, mas me parece que talvez as crises venceram, né? Talvez tenha tido muito desgaste energético da tua parte aqui, por conta das atitudes dessa pessoa, o jeito dela de ser. E olha que pode ser uma pessoa já com idade. Virou, carta da lua, porque é um rei, né? Então, uma pessoa com idade é uma pessoa com 70 anos que não leva as coisas a sério. Quer dizer, o que você espera mais dessa pessoa, né? Ela vai amadurecer quanto? Quando que ela vai amadurecer? Com 70 anos de idade ela não está madura ainda, né? Então, cansativo, né? É compreensível que você tenha ficado cansado, desgastado, magoado de alguma forma. A carta da lua fala de coisas escondidas, coisas que estão nas sombras. Então, o que eu falei no início da leitura, uma pessoa que podia esconder coisas, ter atitudes que não eram transparentes,
Então, para alguns casos, escondia contatinho, outras pessoas, mas não é só isso, né? O jeito não transparente de ser. Então, às vezes, você não conseguia entender muito bem qual era a dela, né? Quais eram as intenções, ou por que ela estava agindo de determinada forma, não ficava muito claro para você, não tinha clareza. Clareza de sentimento, clareza de ação, principalmente clareza de intenção. Aqui o problema foi a intenção. O que essa pessoa quer comigo? Eu estou oferecendo um 10 de ouros. Eu vou ficar nessa situação aqui, vou investir o meu máximo, porque eu estou investindo o meu melhor. Essa pessoa eu sei que gosta de mim, né? Porque ela é uma pessoa afetuosa, então em algum momento eu vou colher essa justiça. Mas aqui foi, né? Cansativo, desgastante aqui para você. Desgaste energético grande mesmo, que você tem que se recuperar, né? Recuperar a tua energia. Então, assim, pode ter te levado a uma crise energética, inclusive, né? Porque me parece que ou vocês queriam coisas diferentes, ou o teu jeito de ser realmente mais correto, né, com as coisas mais certinhas, era muito diferente do que essa pessoa te oferecia. Ela não estava oferecendo para você a coisinha certa do jeito que você queria. A justiça, né? Então, houve uma persistência grande da tua parte com essa pessoa, porque amor não faltava e você sabia que essa pessoa tinha sentimentos por você. Ela nunca fez questão de esconder, tá? Ou ela era uma pessoa que não falava muito que te amava, mas as atitudes dela, uma carta de movimento, as atitudes dela demonstravam amor, né? Cruza com 10 copas. Então, isso de alguma forma fazia você persistir, né? Então, assim, a grande importância que você tem para essa pessoa aqui é de que você mostra para ela que quando a gente ama a outra pessoa, a gente precisa oferecer um pouquinho mais de firmeza. Aqui eu acho que é estabilidade mesmo. Mostrar as intenções, tomar atitudes um pouquinho mais considerando as consequências daquilo, ser menos impetuoso, precisa de mais amadurecimento na relação, que senão você perde um grande amor. Na cabeça dessa pessoa, ela estava oferecendo para você o sentimento que ela tinha, mas o jeito que ela oferecia não era muito claro para você. Tinha coisas que ela escondia de você, sim, tá? Talvez as intenções não eram exatamente aquilo que ela estava falando, ou aquilo que ela estava demonstrando. Ela era muito apaixonada por você, mas não necessariamente queria viver algo mais sério. Isso pode ter gerado um problema entre vocês, apesar dela ter sentimentos. Aqui ela pode ter te magoado bastante, né? Com coisas que você descobriu depois, você foi descobrindo dela, ou da vida dela, da pessoa que ela era, de como ela vivia a vida dela. Então, vida pessoal, né? Uma pessoa que era casada, nunca disse para você que era casada, você se pegou num triângulo amoroso, né? Uma pessoa que tinha, de repente, né, o mau hábito de estar vivendo uma relação e estar curtindo fotinho de gente em rede social, né? Ou usando aplicativo. Então, assim, essas atitudes que não eram muito transparentes, sabe? Isso pode ter te magoado bastante. Mesmo essa pessoa sendo uma pessoa carinhosa, eu acho que aqui pode ter tido um esgotamento da sua parte, né? De paciência com relação a essa pessoa. Também precisa de perdão. Aqui, a carta da estrela. Você acreditou muito na cura dessa pessoa, né? Você achou que esse amor ia curar os vícios de atitude dessa pessoa. Você realmente achou, você confiou muito. Essa pessoa acredita que você, assim, esse amor que vocês compartilhavam foi uma grande oportunidade para ela, dela melhorar quanto pessoa, mas me parece que ela não bancou isso, né? Ela, aqui, eu sinto uma intenção dessa pessoa de te procurar, tá?
Se essa pessoa te procurar, ela vai te procurar para te pedir perdão. E aqui ela acha que ela te magoou muito, viu? Bastante. É um perdão das galáxias, a carta da estrela, tá? O amor que você ofereceu para essa pessoa foi um amor que foi curativo em uma série de aspectos de sombra que essa pessoa tinha nela, sabe? Infantilidades, imaturidades, dificuldade de viver algo mais sério, de se fixar numa relação. É uma pessoa que de repente podia se mostrar muito confiante, mas não era tão confiante assim. Era uma pessoa insegura ou tinha medo de se aprofundar nos relacionamentos. Essa pessoa, depois que ela esteve com você, que ela viveu esse amor com você, ela começou a se curar dessas sombras que ela tinha dentro dela. Alguns medos, sabe? Algumas coisas que ficavam obscuras dentro dela e que ela talvez não mostrasse para ninguém realmente. Ela podia se mostrar muito confiante e talvez ela não fosse dessa forma. Talvez ela fosse uma pessoa machucada. Aqui você vê que ele é bem jovem, né? Uma criança machucada, triste. Então, assim, você tem uma importância, esse amor que essa pessoa sentiu por você foi um amor curativo, que para muitos casos ela pediu para encontrar, carta da justiça com a carta da estrela. Essa pessoa sonhava em viver um grande amor, mas me parece assim que ela não se curou a tempo de te oferecer algo de 10 moedas, de grande valor. Né? Eu acho que essa interação leva ela a um enfrentamento de sombras importante. Leva ela a entender um monte de coisa. Ela acha que ela ofereceu o sentimento dela para você, mas não tanto quanto você merecia. Talvez por isso o pedido de perdão. Uma pessoa que também pode ter fugido num momento de dificuldade. Quando você precisou, aqui eu vejo que a dificuldade não é uma coisa externa, é uma dificuldade interna. Quando você quis mais dela, ela não conseguiu te oferecer. Aí veio a crise. A crise é a seguinte, olha, eu amo você, a gente se ama, vamos ficar junto. Vamos investir nisso daqui. E aí, tamo junto? É firme? Vai parar de galinhagem? Né? Vai parar de fazer só aquilo que é bom para você? Vai se concentrar em sermos o mundo? Aí teve um problema, porque aí, né, mexe com a pessoa que ela é, com o jeito dela de ser. E essa crise talvez tenha afastado vocês, né? Agora, essa pessoa passou muito tempo da vida dela querendo encontrar alguém como você, mas não aguentou. Aqui me parece realmente que você era visto por essa pessoa como coisa demais para ela. Ela se mostrava muito confiante, ó, isso aqui é o que ela mostra, tá? Ela mostra um rei de paus. Se mostrava muito confiante, que ela não tem tempo ruim, ela corre atrás do que ela quer, mas por dentro ela é a lua. Ela é triste, ela é machucada, ela tem coisas nas sombras que ela não quer confrontar, então ela deixa lá na sombra mesmo, né? Não, eu não quero resolver isso não, né? É o tipo de pessoa que não faz terapia porque ela não quer nem resgatar as dores dela para resolver. Não deixa lá escondido que é melhor. Não quero nem falar sobre isso. Como é que ela vai fazer uma terapia, né? Se ela não consegue conversar sobre as dificuldades dela. Então, assim, me parece que essa pessoa sempre mostrou para você ter uma confiança que não era real, sabe? Isso pode ter a ver com a pessoa que você é, por você estar mais elevado ou adiantado na maturidade afetiva. Pode ter a ver com questão de patrimônio, pode ter a ver com questão financeira. Ou pode ser tudo isso e muito mais. Pode ser um de cada, pode ser tudo junto. Como se você estivesse num patamar que para ela tá difícil de alcançar. Por mais que ela se mostre, tá?
tudo de bom, que ela se mostre se achando o máximo, não é isso que ela realmente sente. Porque isso é a carta da lua embaixo dessa pessoa. Ela tem uma tristeza dentro dela. Não corresponde com a confiança. Talvez isso mexa com, né, torne ela uma pessoa insegura, torne ela uma pessoa medrosa, torne ela uma pessoa triste. Para alguns casos, depressiva. É aquela pessoa que está super alegre, extremamente alegre na frente das outras pessoas, extremamente triste quando está sozinha, né? Aquela alegria exacerbada que esconde a depressão, né? Os terapeutas aí, se quiserem discorrer um pouco sobre isso, nos comentários eu posso fixar o comentário, né? Então, muitas vezes a pessoa excessivamente alegre é a que está mais deprimida, tá? Mas aqui houve muito amor, essa pessoa, além disso, além de você, de alguma forma, ter mexido com o auto-merecimento dessa pessoa, eu não tô falando que isso é culpa sua, não, tá? Você é quem você é. Acabou. Você é uma pessoa de alto valor, você não tem que se diminuir para caber no mundo de ninguém, né? Você tem o direito de estar com uma pessoa confiante do seu lado. E essa pessoa, por mais que ela se mostre confiante, ela não é. Ela é uma pessoa insegura. E ela, durante muito tempo, ela quis melhorar isso. Ela quis encontrar alguém que ajudasse ela nisso. E quando ela encontrou, ela se sentiu diminuída. Ou sentiu que, de repente, não ia dar conta. Sentiu que não seria capaz de te agradar. Ou de oferecer tudo que você merecia. Você, de alguma forma, vou me voltar para o início da leitura. Todo esse teu valor, de alguma forma, gera uma crise existencial nessa pessoa, que era uma pessoa que parecia super segura para você. Muito apaixonada, muito entregue. Então, para ir atrás de você, não tinha tempo ruim, mas para fixar já não foi tão fácil. Né? Deve ter sido muito cansativo para você. Mas te encontrar foi muito bonito para ela. Isso aqui é de muita beleza, isso é muito bonito, gente. Muito sentimento, tá? Se isso já tem algum tempo, essa pessoa até hoje ama você. Até hoje tem amor aqui, tá? Só que é um amor que talvez seja grandioso demais e ela acha que ela não merece, ou ela acha que não dá conta. Quer dizer, é um grande amor, belíssimo, tá? Talvez até enviado pela espiritualidade, como ela sempre quis, mas que gera uma crise existencial nela. Talvez até uma crise de valores, tá? De repente ela acha que os valores dela não atendem os teus. Valor formativo, valor pessoal, né? Então, uma pessoa que cisca fora da relação, uma coisa que é inaceitável para você, uma pessoa que não leva as coisas a sério ou é excessivamente sexualizada, isso não é aceitável para você. Entendeu? Ela fica só se rebaixando em relação à pessoa que você é. E vê você com extremo valor, que tem uma admiração muito grande. Muito grande. Mas assim, ela te bota num patamar que torna você inalcançável. Então ela vai embora. Ela não aguenta. Tá? Então esse sentimento que você sempre enxergou vindo dessa pessoa, tá? Esse sentimento sempre foi real. E eu acho que ele era muito maior do que você via. Muito além. Talvez ela não fosse capaz de lhe oferecer tudo que ela sentia por você, justamente porque, de alguma forma, essa relação mexia com a autoconfiança dela. Mas aqui é um valor muito grande que ela vê em você. Mas ela não vê todo esse valor nela mesma. Nem de te atender, nem de atender as tuas necessidades. Tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.